povo do Rio de Janeiro, há 4 anos atrás, votou por mudança. Levou ao segundo turno 2 candidatos que eram de oposição ao governo anterior, né? Que apresentavam outros projetos. Crivella e Freixo tiveram no segundo turno, né, 2 candidatos, portanto, que se colocaram ao longo da campanha como oposição à gestão do Eduardo Paes. Mas, curiosamente, chegando agora ao final do governo Marcelo Crivella, chegam a público denúncias que nos fazem lembrar dos esquemas da máfia do Cabral, do MDB, vários esquemas. E isso que nos fazem de memória de que de mudança, de fato, tinha muito pouca coisa. Caso comprovadas essas denúncias, a gente vai perceber que há muito mais semelhanças entre este governo que se elegeu dizendo que seria diferente e a máfia do Cabral do que nós imaginávamos. Se não vejamos financiadores de campanha, né, aqueles que vão financiar e dar poupudas doações e articular doações de vários homens ricos, né, empresários, financiam campanhas eleitorais, não porque defendem aquelas ideias que o candidato faz, mas porque veem nessa possibilidade um investimento que será retornado a esses empresários em forma de cargos no Poder Executivo, indicações de cargos, contratos superfaturados, licitações direcionadas. Esse era o esquema denunciado pela Lava Jato, que agora, inclusive, o prefeito resolveu dizer: olha, eu investiguei todo mundo que estava na Lava Jato, etc. Agora a base do prefeito começa a falar em lawfare, começa a falar em manipulação, começa a falar, né? Impressionante. Mas olha a semelhança. E aí a gente descobre uma figura chamada Rafael Alves. Rafael Alves, organizador, doador da campanha, articulador para conseguir dinheiro para a campanha de Marcelo Crivella e em troca disso, ganha depois a possibilidade de indicar o irmão para a presidência da Rio Tour, e com isso começam a surgir, então, contratos, licitações, etc., todos eivados de muito suspeição. Há uma delação premiada de um doleiro, e esse doleiro indica que a figura do Rafael Alves tem muito poder na prefeitura, e a partir das investigações dessas operações se apreendem aparelhos celulares onde, através de uma série de mensagens, se verifica um jogo sujo de bastidores da política, do poder público, de indicações, contratos, etc., que envolvem coisas como o carnaval da Intendente Magalhães, como a venda dos camarotes. Estou aqui me lembrando da CPI, em que eu e a vereadora Rosa Fernandes estávamos investigando o camarote. A gente só errou o camarote, né, Rosa? Porque, na verdade, parece que os esquemas, aqueles que estavam lá e que a gente disse que tinham lá cartel, formação lá de conluio para fingir licitação, pelo jeito apareciam em outros camarotes. A La Quicks, que nós aqui da Câmara conhecemos muito bem, que deixaram os trabalhadores da Câmara sem salário, ganhou contratos da Prefeitura por indicação política. Olha, gente, a gente está falando de coisas muito sérias, MKT Plus, contratos fraudulentos envolvendo a Rio Luz, que vocês queriam colocar numa parceria público-privada, 746, que a população agora reclama tanto. Gente, a denúncia apresentada no último final de semana é muito grave, muito grande. Envolve muitas coisas e envolve indícios diretos de participação do prefeito Marcelo Crivella. Participação direta e pessoal, que precisa ser investigado. Recentemente, um pedido de CPI foi recusado, né? 25 a 23. 25 vereadores votaram contra, 23 votaram a favor e o pedido foi recusado. As argumentações que os senhores vereadores usavam iam desde: é uma questão eleitoreira, de novo vão repetir, atacaram um pouco a Globo, diziam que o problema era que o pedido havia sido protocolado pela pré-candidata do PSOL à prefeitura. Pois bem, o que faremos agora? O PSOL apresenta novamente um pedido de impeachment. Não está mais assinado pela nossa pré-candidata para não termos desculpas de última hora. Está pelo partido que fez oposição e que propôs outros processos de impeachment, que propôs outras CPIs, e temos muito orgulho disso. Então, quero ver agora o que vai acontecer. A bancada do governo, pela madrugada, põe uma CPI. Aí eu quero dizer sinceramente, né? Chega! As manobras têm que ter um certo limite. Querem fazer a CPI? É sério. A gente precisa agora investigar e dar direito de resposta ao prefeito, a esta Câmara que tem que cumprir o seu papel, para que ele explique, para que ele comprove que as denúncias, então, do Ministério Público
Não são denúncias da Globo dessa vez, são denúncias do Ministério Público, numa ação cautelar com fartas provas de que essas denúncias são vazias. Que ele se explique qual é a sua relação para o Rafael Alves, que ele explique por que ligou para o Rafael Alves para tratar de uma certa da operação na Rio Tour e não para o presidente da Rio Tour, por que ligou para o irmão, que ele explique aquelas mensagens, que ele explique qual a sua relação, que ele explique por que os contratos atrasados das 10 foram pagos fora de ordem. Crivella tem que se explicar e não é uma comissão parlamentar de inquérito, que vai depois, no final, apontar que então tem que se abrir uma comissão processante, como os senhores que votaram contra o mesmo disseram. O tempo está curto e esta Câmara precisa investigar Marcelo Crivella. É ele o objeto. E a Câmara, para investigar o chefe do Poder Executivo, tem um processo, que é o processo de impeachment. Abrir uma comissão processante. Fazer isso da forma mais célere possível, dando direito de resposta ao prefeito para que ele se explique. Financiamento de campanha irregular, contrato irregular, licitação fraudulenta, contratos direcionados, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção. Me lembro da base do governo dizendo, mas sobre Crivella não paira nenhuma acusação de corrupção. Pronto! Tá aí. Já tem agora. Como se os guardiões não fossem corrupção, e são. Desvio de dinheiro, uso do dinheiro público indevidamente. Crivella precisa se explicar. Quinta-feira temos que aprovar a comissão processante. É a chance que ele terá, inclusive, porque o estrago eleitoral... eleitoreiro, o estrago eleitoral está feito. A chance, inclusive, dele reverter o estrago eleitoral é que ele tenha condições, capacidade para se mostrar aqui na Câmara de Vereadores, na comissão processante, como um prefeito ético. Afinal... Para concluir, vereador. Para concluir, que o impeachment seja aceito, que vocês parem, aqueles que votaram contra, de usar desculpas contra isso. Vamos cumprir nosso papel e abrir o processo de impeachment e, no final, que o prefeito seja afastado, caso sejam comprovados esses indícios. Não importa que é no final do mandato, que é no final e no início do mandato, irregularidades têm que ser responsabilizadas. Muito obrigado.